Olá, bem-vindos à Smart Talks, o podcast sobre empreendedorismo tecnológico do projeto Wake Up 4.0, promovido pela AECOA, Associação Empresarial do Conselho de Oliveira das Mães, e pelo INOV, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Inovação. Este podcast pretende dar a conhecer soluções inovadoras que estão a contribuir para a digitalização da indústria e as competências-chave para a sua implementação. Se quer saber mais sobre empreendedorismo no domínio da Indústria 4.0, pela voz de empreendedores de sucesso e sobre competências-chave para desenvolver ideias de negócio, este podcast é para ti. Para falar sobre liderança, convidamos Rui Soares, diretor corporativo de Pessoas e Cultura da Desfo Holding, acumulando funções de docente da Licenciatura de Recursos Humanos e do Mestrado de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, do Politécnico do Porto, Escola de Referência em Ciências Empresariais. Desenvolveu a sua carreira profissional na área da gestão de recursos humanos, com mais de 25 anos como gestor e diretor da RH em diversas empresas, como a Siemens, Grupo Casais, entre outras, e como consultor sénior de gestão estratégica de recursos. É ainda membro do Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto, tendo colaborado como coautor em alguns livros no domínio da gestão de recursos humanos. Olá, hoje estamos com o Rui Soares. Muito obrigada, Rui, pela disponibilidade para conversarmos hoje sobre Smart Leadership. Olá, boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, pelo convite, é sempre uma honra poder partilhar de alguma forma aquilo que é a minha visão, aquilo que é a minha forma de ver também e um tema que me é muito querido também, que é a liderança. Muito obrigada, Rui, nós é que agradecemos. Começávamos aqui por perguntar, então, qual é a sua visão sobre como liderar a transformação digital nas organizações para acelerar a adoção da Indústria 4.0? Ok, então, um tema muito atual, e quando estamos a falar de liderança, então, é sempre muito pertinente. Mas antes, permita-me só fazer aqui um enquadramento, que é alinhar aqui também aquilo que é o entendimento, que é, quando nós falamos de Indústria 4.0, nós não estamos necessariamente a falar de um fenómeno que é novo, um fenómeno que surgiu agora, é a continuidade, assumo eu, a continuidade de algo que já se iniciou há muitas décadas atrás e que começou-se a intensificar nas últimas décadas, é verdade, com o desenvolvimento de softwares, com a automatização industrial, inteligência artificial, Big Data, etc. Por outro lado, ter em conta, quando falamos de liderar a transformação digital, ter em conta que a transformação digital não se resume apenas à sua implementação, não se resume apenas à expressão tecnologia, é sobretudo falar sobre mudanças. E, na minha ótica, a transformação digital, sempre no sentido de garantir a sustentabilidade do negócio no mercado cada vez mais competitivo, tem de ser capaz de potenciar uma integração de departamentos dentro de uma própria organização, seja de processos, seja de estratégias, seja da própria cultura, que é essencial, o que permite, havendo isto, esta integração, permite um alinhamento claro das pessoas e fomenta aqui a colaboração, que é essencial para que o processo de transformação decorra. Por outro lado, deve também potenciar aqui o aumento da eficiência pela otimização de processos, sem dúvida alguma, acelerando e simplificando processos e fluxos de trabalho, dando aqui também maior capacidade aos decisores e aos líderes aqui para analisar, permitindo pensar melhor nas melhores estratégias para solucionar os problemas e, por outro lado, esta transformação também tem que permitir, sem sombra de dúvida, a fidelização de clientes, na medida em que as ferramentas que vamos tendo acesso hoje, o Big Data, etc., vão sendo cada vez mais capazes de gerar dados concretos, dados seguros, consistentes, maior conhecimento sobre o consumidor, portanto, e daí permitir-nos desenvolver novas estratégias e novos produtos. Dito isto, e num cenário de transformador, seja ele digital ou cultural, é imperioso, na minha ótica, na minha forma de ver, que os líderes sejam capazes de criar meios para que os colaboradores, os clientes, os parceiros, enfim, todos os stakeholders de uma organização possam ter uma visão clara de como é que a empresa será após passar essas mudanças. Tem que ser capazes de envolver
os colaboradores para que tudo se transforme e para que tudo aconteça de uma forma suave, uma expressão usada em inglês, smooth, portanto, sem grandes impactos negativos, sejam também capazes de identificar os processos certos para modernizar, para otimizar, para mudar, para eliminar. Para além disso, serem capazes também de atuar naquilo que é a integração de toda a comunidade que será afetada por esta mudança no processo de mudança. No fundo, aquilo que eu quero aqui dizer também é que neste cenário de transformação, um líder tem que ser um verdadeiro agente da mudança. Nesta lógica, aquilo que eu considero também chave para um líder, liderar um processo de transformação, levando a bom porto e com bons resultados, estamos a falar de alguém que consegue resolver e assegurar, e aqui faço aqui o reforço à expressão com confiança, resolver e assegurar que as organizações estão a caminhar no sentido certo, isto é, estão a caminhar para um futuro tecnológico seguro, em que as oportunidades e os benefícios serão sempre superiores àquilo que poderão ser os riscos e àquilo que poderão ser as incógnitas, àquilo que poderão ser as incertezas que gera no mundo de hoje. Portanto, a confiança é uma expressão aqui que é forte, mas é extremamente necessária e extremamente valorizada pelas pessoas. Por outro lado, é importante aqui, olhando para esta componente, também que os líderes, que liderar uma transformação implica também adotarmos modelos mentais diferentes, novos modelos mentais, deixarmos os paradigmas antigos e começarmos a pensar de uma forma em que eu tenho que envolver, para ser bem-sucedido, eu tenho que envolver toda a comunidade, todas as pessoas e, acima de tudo, envolver não só no processo da mudança, mas também no processo de antecipação daquilo que será o futuro. No desenho do futuro, envolver as pessoas. Isto é um aspecto também que eu considero muito importante. E, portanto, sejam capazes de se adaptar eles próprios também à mudança, uma vez que a Revolução Industrial 4.0 vai nos trazer, já nos traz, né, novos conceitos de gestão e aqui obriga-nos a ser mais flexíveis, mais ágeis, portanto aqui a rapidez também obriga-nos a ter alguma flexibilidade, principalmente na tomada de decisão. Relembro aqui que estamos a falar mais do que investir em tecnologia, estamos a falar em mudar a cultura de uma organização, em fomentar uma cultura inovadora e aqui dois aspectos que são, para mim, também fundamentais do papel de um líder e de um empreendedor. Manter uma comunicação transparente com as pessoas, pois comunicar a mudança aos colaboradores facilita o envolvimento deles sobre o futuro da organização e dá-lhes toda aquela informação que lhes elimina toda a incerteza e potencial resistência à mudança, que é as pessoas saberem para onde é que a empresa vai, porque é que está a mudar e porque é que essas alterações são importantes. Por outro lado, não esquecer o papel do líder aqui no desenvolvimento das pessoas, do talento, dos líderes e das próprias equipas também. Porquê? Desenvolver para fazer face a essa mudança das rotinas, retirar as rotinas antigas, impor rotinas novas. No fundo, o trabalho daqui do líder é aqui saber identificar exatamente essas oportunidades de desenvolvimento e criar um ambiente que estimule o desenvolvimento. O desenvolvimento não só por iniciativa da chefia ou da liderança, mas também o autodesenvolvimento. Criar uma cultura de autoaprendizagem, diria, de uma forma muito, muito resumida. Significa isto, e para fechar esta questão, se calhar, liderar estas mudanças, no fundo, é termos a capacidade de termos uma visão muito nítida sobre o que é que podemos transformar na nossa organização. E isto implica 4 elementos fundamentais. Trabalhar muito em equipa. É fazermos a diferença enquanto equipa. É 1 mais 1 ser igual a 3. É potenciar em equipa a geração de mais conhecimento. É gerar a capacidade de, com um maior envolvimento, as pessoas conseguirem antecipar mais rapidamente situações que, entretanto, lhes causam alguma resistência. É criar relações dentro da organização, é gerir emoções, é gerir equipas, é, no fundo, também comunicar. Comunicar. Porquê que é importante?
e é onde muitas vezes a liderança falha aqui, é comunicar para gerar envolvimento das pessoas, o sentimento de pertença à organização e garantir que toda a gente está alinhada com aquilo que são os objetivos ou com aquilo que é o propósito da organização. E isto vai implicar, como falamos há bocadinho, estamos a falar de mudanças, é saber fazer uma boa gestão da mudança. Em qualquer implementação, seja o que for, novo, mudança ou rupturas, tem que ser acompanhada sempre por um processo de gestão de mudança. E fechava aqui com algo também que é importante, que é focarmos nas pessoas. É criar relações colaborativas dentro da organização, é fomentar um bom ambiente de trabalho, é otimizar os diversos tipos de talento que temos na organização, criar as sinergias, é ser capaz, enquanto líder, de influenciar, de motivar, de mobilizar as pessoas, de eliminar barreiras e as resistências à mudança e permitir aqui, já que estamos a mudar, permitir à organização o erro também. Porque vamos entrar sempre numa fase de experimentação. Né? Estamos a entrar numa mudança que não sabemos exatamente o que é que poderá ser. É ser autêntico, ser flexível, ser humilde. Uma das vertentes também importantes na liderança, ter humildade e reconhecer as nossas fraquezas. Para quê? Para nós também conseguirmos constituir ou criar equipas equilibradas, multidisciplinares e competentes. Acho que, de uma forma resumida, não sei se seria isto, mas acho que é isto que a meu ver, importa. Obrigada, Rui. Portanto, aqui uma mensagem muito clara de que liderar a transformação digital, portanto, não pode ser só acerca da tecnologia, não é? Que muitas vezes passa por ter aqui um papel relevante e que é destacado, Certo. mas sim com um foco muito importante nas pessoas. E, portanto, esse foco nas pessoas é que pode, então, permitir esta transformação e uma transição digital de sucesso. Eu costumo usar aqui duas expressões, que é, nós falamos muito em transformação, mas eu gosto mais de usar uma outra expressão que é transmutar, porque a transformação, eu posso chegar à empresa, mudo o processo, ponho um computador, informatizo, mas o transmutar é fazer realmente diferente aquilo que estamos a fazer, e isto implica mexer com as pessoas, é mudança, e a mudança, nós naturalmente, o ser humano é resistente à mudança. Portanto, exatamente, se não trabalharmos com as pessoas e para as pessoas neste processo, estamos a dar um sinal de maior lentidão e eventualmente fracasso no futuro. Exato, portanto é fundamental também esta humanização dos processos e esse foco. Exatamente, sem dúvida. E neste contexto, e face à sua experiência neste tipo de processos de transmutação digital, que exemplos é que poderia partilhar? O que é que poderia partilhar da aplicação desta... Certo, sem dúvida. Nós no nosso universo da Desp temos várias áreas de negócio, desde indústria, logística e retalho. E vou dar aqui o exemplo do retalho, que é o mais evidente e eventualmente também o mais conhecido, que são as lojas Coma. Portanto, em 2019 iniciamos o processo de rebranding, que tinha um plano que obviamente iria ter também agregado aqui alguma evolução digital, é verdade. Eu lembro que a loja online tinha 1 ou 2 produtos e não se tinha mais nada, tinha uma pessoa só que dava conta disso. Veio a pandemia. Tudo isso deu aqui um salto, uma evolução tão rápida que nos assustou. Portanto, 2 anos em que hoje olhamos para o e-commerce da OMA e já tem uma faturação assustador comparativo àquilo que era esperado, aquilo que estávamos à espera e que tínhamos antecipado ao longo do tempo. Portanto, agora, aquilo que eu considero que em todo este processo de transformação digital que a OMA iniciou, aquilo que eu considero que são fatores aqui de sucesso, que acho que correu bem, foi associar este rebranding e associar a questão da transformação digital a uma transformação cultural. Então, iniciamos um processo também de redefinição de valores, não os valores da marca, mas os valores da nossa cultura. Foi um processo, mesmo em pandemia, que foi
bem conseguido. Estamos agora no processo de ritualização daquilo que são os novos valores, portanto, a nova cultura que queremos. E isto deveu-se a quê? Uma liderança muito forte, determinada, muito focada naquilo que era o resultado final, onde é que nós queríamos estar, e aproveitando a onda da pandemia com o foco no digital, foco, né, portanto, e a aceleração e o mercado a pedir cada vez mais, muita formação também, porque desde o próprio sistema demos até certificações às pessoas também para irem fazendo módulos à medida que íamos implementando funcionalidades nos sistemas. Muito feedback exigido às FIAs, reuniões regulares com as equipas, muita comunicação para alinhar, reorientar as equipas também e dar feedback constante às equipas. Eu acho que aqui foi, no fundo, pensarmos nesta mudança sem esquecer que os sistemas são tudo muito giro, o sistema tem que estar ao nosso serviço, mas se as pessoas não estiverem alinhadas, não estiverem capacitadas, não estiverem informadas e não souberem exatamente, não estiverem alinhadas connosco e a caminhar connosco, dificilmente nós vamos conseguir dentro dos timings que o mercado começa a exigir. Eu acho que aqui o nosso exemplo correu bem exatamente por causa disso. Mas ainda é um processo que ainda está a decorrer, portanto, ainda estamos a ver estas práticas e vamos incluindo outras, etc. Mas, dar exemplo, novos métodos de trabalho foram introduzidos, as próprias pessoas também deram ideias de como poderiam melhorar para agilizar todo o processo, para quê? Para dar mais foco àquilo que era a nova cultura. Muito obrigada pela partilha deste caso de sucesso da OMA. Por último, e com muita pena de estarmos aqui a terminar por hoje, portanto, perguntava que mensagem poderia partilhar com os jovens empreendedores do programa Wake Up 4.0, nomeadamente sobre a importância das competências de liderança para o empreendedorismo de sucesso. Bom, mensagem, sistematizar em 2 ou 3 frases é desafiante, até porque há muito que falar, ou não fôssemos nós, estamos a falar de pessoas. Portanto, antes de mais, eu gostava aqui de dar os parabéns a estes jovens empreendedores. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que tenham esta iniciativa de fazer algo, de acrescentar valor, de fazer diferente e de dar mais qualidade também e fazer riqueza, criar riqueza também. Tenho uma admiração para essas pessoas, portanto, muitos parabéns pelo trabalho, muito sucesso também para aquilo que possam ser os projetos e as mudanças e o sucesso que possam vir a ter também. E aquilo que eu acho que é relevante aqui para mim é podemos avançar, fazer evoluir a tecnologia, substituir funções, tarefas, processos com a tecnologia, mas nunca deixem de fazer de uma forma humanizada. Portanto, vamos fazer uma liderança, porque cada vez mais hoje as pessoas precisam de uma liderança mais humana, com maior humanismo, uma liderança que seja motivadora, inspiradora, uma liderança que tenha um propósito e com que as pessoas se identifiquem com esse propósito. Porque, para além daquilo que é importante para o sucesso destes jovens, que é o conhecimento técnico que vão adquirindo, a capacidade deles conseguirem entender as coisas pelo lado do cliente, o estarem dispostos a assumir riscos, o acompanharem a evolução tecnológica, é importante que eles sejam pessoas de confiança. Confiança ganha-se na relação com as pessoas, que sejam pessoas que comuniquem de uma forma transparente e com verdade com as pessoas, sejam capazes de lidar com pessoas resistentes à mudança, sejam capazes de ter a resiliência necessária para inverter aquilo que possam ser as inseguranças das pessoas, os medos das pessoas, os bloqueios das pessoas, em facilitadores, em mobilizadores para essa mudança também, que sejam capazes e que tenham, eu costumo dizer às vezes, que tenham alguma paciência para explicar as mudanças organizacionais. Porquê é que eu vou fazer? Percebo que muitas vezes nós sabemos, é mais do que óbvio para mim, estamos a fazer esta mudança que é para conseguir chegar ali, mas para as pessoas pode não ser. E temos que ter a noção de um aspecto que é, estamos a falar de pessoas
estamos a falar de individualidades, cada um registra a informação, entende a informação ao seu ritmo, com os níveis que tem. Portanto, ter esta capacidade para explicar, como eu costumo dizer muitas vezes, nem que eu tenha que explicar como se fosse um miúdo de 4 anos. Portanto, é fazer-lhes ver exatamente onde é que nós queremos chegar. Portanto, aqui os líderes, a mensagem é: há que reinventar-se. Nós estamos agora numa altura também de fazer o reset. Okay? Não é só a tecnologia, não é só o computador que faz o reset, nós também podemos fazer esse reset. E, essencialmente, na forma como estamos a liderar as nossas pessoas e as nossas organizações. Portanto, há um conjunto, se me disser quais que valências, o desenvolvimento contínuo, a formação contínua é extremamente importante. Não se foquem muito na componente técnica, olhem para esta componente, que é aquela que é mais desafiante. O conhecimento técnico adquire-se mais ou menos rapidamente, a componente mais comportamental é mais desafiante. Portanto, competências ao nível do saber ensinar as pessoas, mais do que ensinar, é saberem ensiná-las a pensar, a questionar, a decidir, é dar o exemplo, é saber trabalhar com pessoas diferentes e criar equipas que sejam capazes, equipas multidisciplinares, equipas competentes também. Portanto, é ser inclusivo, é ser autêntico, ser resiliente, assumir um compromisso e estimular um compromisso emocional dentro da própria equipa também, fomentar a colaboração através da comunicação, muita comunicação, portanto, e, no fundo, criar aqui um clima de confiança, porque se houver um clima de confiança, está meio caminho construído para sermos bem-sucedidos nas mudanças que queremos implementar. Portanto, eu diria que construirmos aqui uma base de líderes assente em 3 pressupostos. A competência, que é o que é que eu faço enquanto líder, a integridade, a forma como eu faço, como é que eu o faço, e a finalidade, no fundo, o propósito. Porque é que eu estou a fazer isto? E aqui, fechando a mensagem para os jovens, que é: não há dúvida que temos 2 focos, vamos ter que ter 2 focos. Um deles, e isso ninguém questiona, são os resultados. O líder tem que estar focado naquilo que são os resultados que quer obter. Mas há um outro foco também que é extremamente importante, as pessoas. É importante que nos consciencializemos de que nas gerações que temos hoje e nas vindouras, é importante nós não pensarmos só nos resultados, mas também na forma como nós atingimos esses resultados. Não importa, os paradigmas antigos, que não importa como, interessa chegar lá. Hoje as pessoas valorizam o processo, a jornada, o como eu vou fazer para chegar lá, e não vale qualquer forma. Portanto, isto é extremamente importante naquilo que é um caminho de sucesso. Portanto, é, no fundo, fazer a transformação de uma forma humanizada. Muito obrigada, Rui, por nos inspirar também a de facto podermos liderar esta transformação digital com mais humanidade. Portanto, é sem dúvida uma mensagem muito inspiradora, e obrigada mais uma vez pela disponibilidade, e até breve. E eu aqui agradeço, e muito sucesso para os jovens, e sempre precisarem estou cá. E muito obrigado. Obrigada, Rui. Obrigada. Até breve. Smart Talks é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto Wake Up 4.0 at Promoting Entrepreneurial Spirit and Innovative Startups for Industry, financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, no montante de 454.217,11 euros, dos quais 386.084,54 euros são provenientes do Fundo Social Europeu.